Olá! Durante a sessão dessa quinta-feira, os deputados estaduais votaram 18 projetos em primeira discussão. Na sessão desta quinta-feira, os deputados votaram 18 projetos durante a ordem do dia, sendo um em discussão única e 17 em primeira votação. Os projetos analisados e aprovados versam sobre vários assuntos como habitação, segurança pública, tributação, funcionalismo, saúde e meio ambiente. Dentre os projetos aprovados, 4 são de autoria do Executivo. São vários projetos que é natural para o final do ano. Geralmente, antes de entrar de recesso, nós precisamos limpar a pauta. E aí todos aqueles projetos que estão nas comissões começam a serem acelerados para que haja tempo suficiente até entrar de recesso, limpar a pauta e votar todos. E aí, junto com isso daí, vem os polêmicos também. Geralmente o governo costuma mandar bastante matéria, o Poder Executivo, e nós temos que se debruçarmos aqui para votarmos e limpar essa pauta e aí entrar de recesso. Na realidade não são só as emendas, né? Tem a própria reforma que foi apresentada na sua quase integralidade, replica a PEC da Previdência 103, que também foi debatida por muito tempo, e aí vem as emendas apresentadas pelos deputados, mas fora isso nós estamos votando aí lei orçamentária, hoje foram 18 projetos, estamos votando aí a questão da eleição de direção de escola, então uma série de projetos importantes que a gente tem que votar para encerrar cerca de daqui 15 dias, encerrar o período legislativo. Projeto de lei apresentado pelo deputado Marçal Filho, do PSDB, tem o objetivo de garantir a cobrança separada do consumo doméstico de energia elétrica da taxa de iluminação pública. Caso aprovada, a responsabilidade pela distribuição dos valores em boletos diferentes será da própria concessionária de energia. A contribuição para o custeio da iluminação pública dos municípios, a COSIP, poderá ter cobrança em separado nas contas de energia elétrica. Ao menos é o que prevê projeto de lei do deputado Marçal Filho, do PSDB. Vou dar um exemplo aqui da cidade de Dourados, que prevê a possibilidade do não pagamento da taxa de iluminação pública caso a pessoa não a tenha em frente à sua residência, na sua rua. Porque o que ocorre hoje? Apesar de ser uma taxa exclusivamente para financiar a iluminação pública, que deveria ir direto para esse tipo de serviço, e não é barato, é cobrado de todo mundo, de todas as residências. No entanto, existem várias reclamações de consumidores que está com a sua rua, né, à frente da sua casa, às escuras, sem iluminação pública. Então ele poderia perfeitamente dizer, não, eu não vou pagar a taxa enquanto eu não tiver o benefício, o que seria o correto, o justo. Ocorre que atualmente a taxa de iluminação pública é cobrada na mesma fatura da conta de energia elétrica. Se a pessoa não paga a taxa de iluminação pública, ela não paga a conta de energia e a sua luz é cortada. Com a aprovação desse projeto, esse projeto se tornando lei, a pessoa vai ter esta opção. Ela vai ter na própria conta, para não gerar custos, não é necessário imprimir uma outra fatura, na própria conta tem um código de barra referente à taxa de iluminação pública, um código de barra referente ao consumo de energia. E aí a pessoa optará por pagar os dois ou apenas um, caso ela não tenha o benefício da iluminação pública, como é já previsto em lei municipal. De acordo com o texto do projeto, as cobranças poderão ser geradas em um mesmo documento, porém com códigos de barra separados. A cobrança da COSIP foi inserida na Constituição Federal por meio de emenda constitucional em 2002 e serve para custear e garantir melhorias nos serviços de iluminação pública das cidades. Seguimos para um breve intervalo e já voltamos. Pensando em quem tem deficiência física e mobilidade reduzida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul melhorou suas dependências e investiu na comunicação para a inclusão. Rampas com corrimões em braille facilitam o acesso dos cadeirantes e cegos. Quem não enxerga pode usar pisos táteis como guias aos 2 plenários, saguão, banheiros e elevador. Bebedouros e banheiros adaptados
rampa no plenarinho, assentos especiais no plenário e escadas sinalizadas são realidade. No estacionamento, a reserva de vagas atende a quem precisa. O telejornal Legislativo Visual, apresentado por intérpretes de Libras, aproxima a comunidade surda da TV Alemes. Já o site da casa oferece recursos que otimizam a navegação para os cegos e surdos. Esse é o programa Alemes Acessível, mostrando que não tem progresso sem acesso. Comemoramos em 2019 os 40 anos de criação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por meio da promulgação da primeira Constituição Estadual em 13 de junho de 1979. Para celebrar a data e firmar o valor da Casa de Leis na sociedade, a Alemes promove diversas ações, como o primeiro prêmio de jornalismo, para reconhecer as melhores reportagens sobre o Legislativo. O protocolo de intenções da Assembleia Legislativa Mais Sustentável põe em prática as campanhas Papel Zero, Chega de Plástico e Energia Limpa. O plantio de árvores reforçou a sustentabilidade nos 40 anos. A casa coordena também projetos de separação de lixo para coleta seletiva. A Alemes está no Parque dos Poderes, em Campo Grande, numa das maiores reservas naturais do estado, dentro do perímetro urbano. O primeiro prêmio de jornalismo da Assembleia Legislativa, em alusão aos 40 anos da Casa de Leis, foi entregue em sessão solene nesta quarta-feira. O evento reuniu profissionais da imprensa de diversos veículos de comunicação do estado e premiou os 3 melhores colocados nas categorias jornalismo impresso, telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo e fotojornalismo. 2019 foi um ano muito especial para a Assembleia Legislativa. Mato Grosso do Sul comemorou o seu 40º aniversário. E aqui, na sede do Legislativo Estadual, todos os poderes e instituições que ajudaram a construir essa história foram homenageados com cerimônias emocionantes. E agora, para coroar esse calendário de festividades, a Casa de Leis decidiu pela primeira vez premiar aqueles que todos os dias divulgam o trabalho realizado pelos parlamentares. A 11ª legislatura está inovando, né? E me deram a honra de presidir essa casa e foi um consenso. Os 24 deputados instituíram um prêmio pela primeira vez em que a gente valoriza o jornalista que passa para a população exatamente o trabalho bem feito que é feito aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu acho que merece com que esse prêmio continue e a gente vai continuar. E eu entendo que esse é um primeiro de muitos. E a gente valoriza o trabalho do bom jornalismo, do jornalismo que efetivamente leva a mensagem boa para a população. Aos poucos, o Palácio Guaicurus foi ficando lotado e a expectativa para conhecer os vencedores da noite só aumentava. O gerente de TV e rádio da Casa de Leis, Maurício Picarelli, foi um dos idealizadores do prêmio. Ele falou sobre todas as etapas de desenvolvimento desse evento inédito. Idealizamos desde fevereiro desse ano o calendário de comemorações dos 40 anos da Assembleia Legislativa. Durante todo esse período, praticamente todas as semanas, tivemos homenagens a todos aqueles que construíram a história do Mato Grosso do Sul através das instituições do Legislativo, Executivo e também do Judiciário. Agora terminamos nesta etapa que eu considero uma das mais importantes e gratificantes. Durante todos esses anos, os 40 anos, a imprensa sempre esteve presente nessa Casa de Leis, registrando os momentos, registrando os grandes acontecimentos, os grandes debates, e que nunca foi homenageado através de um prêmio desta envergadura. Foi instituído esse ano, pela mesa diretora, o Prêmio Jornalismo da Assembleia Legislativa. Nós tivemos aí inscrições em mais ou menos 39, é o primeiro, com grandes jornalistas de rádio, jornal impresso, televisão, e web jornalismo, fotografia, e que todos participaram de uma maneira assim muito competente, muito profissional. A comissão julgadora teve muito trabalho em dar as notas, foram notas técnicas, bem avaliadas, e que hoje vai culminar com a premiação desses profissionais.
Quem também falou sobre o desafio de eleger os melhores trabalhos foi um dos jurados do concurso, o professor de jornalismo Gerson Luiz Martins. Para ele, a comunicação social do nosso estado deve se desenvolver ainda mais com a sua valorização por parte dos poderes públicos. Nós temos inúmeros prêmios de jornalismo, no estado, e cada um focado na sua área de interesse. Eu considero, nesse aspecto, e comparado a esses outros prêmios, o prêmio da Assembleia imprescindível e muito importante. Por quê? Porque é um prêmio que vai voltar a sua atenção para o desenvolvimento do estado, para as peculiaridades do estado. Então não é um prêmio que vai premiar, a escolher uma matéria que diz respeito à agricultura ou empreendedorismo, como no caso da FamaSul e do Sebrae. Não, o prêmio da Assembleia vai escolher aquela matéria que tiver melhor traduz o desenvolvimento, a realidade de Mato Grosso do Sul. Então eu acho importantíssimo esse prêmio e a continuidade dele nos próximos anos. Isso tudo contribui para o desenvolvimento do jornalismo no estado. Agora, o que é importante nesse aspecto para o desenvolvimento do jornalismo? É importante que os profissionais que saem das universidades, isso é fato, os profissionais que estão hoje no mercado profissional saem das universidades, eles continuem a sua busca de qualificação. É importantíssimo que se sejam qualificados. Contar a história dos 40 anos da Constituição de Mato Grosso do Sul não parece tão simples. Por isso, a comissão organizadora do evento decidiu que as 5 áreas mais presentes do jornalismo do estado pudessem concorrer. Dentre os mais de 30 trabalhos apresentados, estavam profissionais de mídias impressas, online, da rádio, TV e fotografia, que tiveram de escolher um assunto que se relacionasse com o tema do prêmio. Essa foi a estratégia utilizada por Fabiano Arruda, ganhador do primeiro lugar na categoria Telejornalismo. Foi uma oportunidade de fazer um passeio na história da Assembleia Legislativa e tentar traduzir na reportagem os projetos que foram aprovados ao longo dessas 4 décadas e que fazem diferença na vida das pessoas até hoje. Foi o nosso grande desafio e eu acho que a gente conseguiu. Alguns dizem que a Constituição é um documento político vivo, que tem a capacidade de se renovar ao mesmo passo da história. Dessa forma, entre todos os trabalhos inscritos, o que não faltou foi diversidade de matérias. Teve quem falou sobre o passado, como Rony Cruz, vencedor da categoria Rádio-Jornalismo, e quem falou sobre assuntos que só agora começam a ser discutidos pela sociedade, como Ana Paula Cardoso, que abordou a acessibilidade no Legislativo. Vai entender um pouco mais sobre como foi forjada a Carta de Mato Grosso do Sul, a Constituição Estadual, e entender em que contexto isso se deu, um contexto no início muito conturbado, que foi o período do regime militar, e logo em seguida veio a primeira, a segunda, e na sequência os trabalhos começaram a, se desenvolver de fato, porque aí veio a redemocratização. Então vai entender desde esse período até a atualidade, tendo um panorama da visão de personagens importantes, tanto para dentro aqui da Assembleia Legislativa, quanto personagens que fizeram parte aí da história. A gente começou lembrando um pouquinho do que foi o passado da Assembleia e o que isso levou para que a Assembleia hoje seja atualizada, tanto na questão da acessibilidade física quanto da inclusão social e digital, porque você ter acesso a libras na televisão é algo extremamente emocionante, deixa a gente não só como pessoa com deficiência feliz, mas você vê como a sociedade precisa parar e pensar. E a Assembleia já tão no presente, já se projetando para o futuro dessa forma, é uma maneira muito peculiar e muito importante para o nosso estado.
Você fica agora com um vídeo que homenageia os jornalistas que no dia a dia contribuem com a divulgação de informações do Legislativo Estadual. Estas e outras reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code que aparece agora em sua tela. Siga acompanhando aqui no canal 9 da NET a nossa programação e também as nossas mídias sociais. Até mais! Somos informação, fotografia. Somos texto, ação, inclusão. Somos site, rede social, rádio e televisão. Somos edição, som e imagem na palma da sua mão. Somos Assembleia Legislativa, audiência, lei, discussão. Somos a sua voz. Mais uma conexão entre o Legislativo e a população de Mato Grosso do Sul. Somos comunicação. Jornalista divulga, escreve, compartilha, fotografa, narra notícia. Essa casa também é sua.